Olá, seja bem-vindo ao canal da Organic Sheets. Eu sou o Fernando e hoje trago para vocês mais uma aula de Excel e VBA. E na aula de hoje nós vamos aprender a como fazer esse filtro dinâmico aqui. Então, dá uma olhada, eu tenho aqui um registro, de contas a pagar e a receber que foi desenvolvido nesse sistema, porém eu tenho a possibilidade de atribuir um filtro, e essa filtragem ela é dinâmica, tá? Então aqui eu posso fazer um filtro com até 4 tipos de pesquisa. Então posso selecionar um filtro de acordo com o tipo, receita ou despesa, e eu também posso atribuir outros aspectos nessa filtragem. E deixar a importação desses dados no meu banco de dados dinâmico, para ele trazer somente o que eu quero e não sobrecarregar o meu sistema, tá? E é isso que eu vou ensinar para vocês passo a passo na aula de hoje, tá? Então, só para exemplificar aqui, eu selecionei despesa, eu posso colocar as despesas de dia 1º de março de 2023 até o dia 31 de março de 2023, por exemplo, e ao filtrar, a gente tem somente as despesas nesse intervalo de tempo de vencimento. Poderia ir um pouco além e colocar somente as despesas que foram na conta Santander, exemplo. E aí a gente tem aqui todas as despesas. Se eu chego aqui um pouquinho para o lado, a gente consegue ver a instituição, a conta aqui, tá? Então é basicamente isso que eu vou ensinar para vocês, para que vocês possam aí implementar, criar verdadeiros filtros para os seus projetos em VBA, tá? E claro que eu utilizei 4 campos aqui, mas de acordo com o seu banco de dados, você pode ainda assim criar outros tipos de filtragens aqui, tá? É só seguir a mesma dinâmica. Bom, essa aula ela faz parte do curso, tá? Ela faz parte do curso VBA Masterclass, Finance Masterclass, que é onde eu te ensino a desenvolver esse sistema aqui absolutamente do zero, tá? Então a gente começa com um arquivo em branco, com Excel em branco, e a gente chega nesse resultado, esse daqui, nesse softwarezinho aqui, desenvolvido puramente com VBA e o Access como banco de dados, tá bom? E por conta disso, eu vou deixar somente o trecho do código que eu mostro nessa aula. Então, estou trazendo para cá uma aula do curso, onde, claro, tem muito a agregar a questão do conhecimento, de fazer essa filtragem, porém, você vai poder aplicar aí nos seus projetos. E se você quiser aprender na íntegra, chegar nesse resultado, aprender todos os trechos de desenvolvimento desse projeto daqui, todas as etapas de desenvolvimento, eu convido você a conhecer o nosso curso. Acessando o Hub da Organic Sheets, você tem ele logo aqui de cara, o VBA Finance Masterclass, mas eu vou deixar aí no primeiro link da descrição, tá? É esse curso aqui, tá? Você pode fazer adesão dele. Então, com ele, você vai aprender a desenvolver aquele projeto, como eu disse, de maneira prática e do zero. E, além disso, você vai aprender todas essas etapas aqui, tá? Então, criação de user forms dinâmicos, interação com o banco de dados. Então, ensino todo o processo do CRUD com o banco de dados, edição, exclusão de dados do banco, leitura. Ensino a desenvolver esse Data Grid View com paginação que vocês viram aqui, aqui em lançamentos. Ele tem uma paginação e eu posso navegar, se, por exemplo, eu limpar o filtro aqui, eu posso navegar entre as páginas, então tem página 1, 2, 3, e assim a gente consegue fazer uma consulta melhor e uma gestão melhor do nosso sistema. Desenvolvimento do menu lateral, que eu já trouxe inclusive aqui no canal, mas lá eu explico também um pouquinho mais detalhado. Os filtros dinâmicos, que é a aula que justamente que eu estou trazendo hoje aqui para você. Então, claro que tem todo um contexto para desenvolvimento. Além disso, o cadastro em geral, aqui no caso o cadastro de parceiros e devedores e credores, mas cadastro em geral, e a construção do dashboard interativo que tem aqui na nossa primeira página, esse dashboard aqui que eu consigo fazer respectivas filtragens e gerar um gráfico aqui dinâmico também, um gráfico interativo, tá bom? Então, fique aí com a aula, vou deixar no primeiro link da descrição do curso, caso você queira conhecer e caso você tenha interesse, é só se inscrever lá, tá bom? Olá, seja bem-vindo a mais uma aula e hoje, efetivamente, a gente vai dar seguimento com a criação do nosso filtro. Na última aula, a gente aprendeu aqui no nosso formulário principal a criar a nossa caixinha de filtragem, Então, a gente aprendeu aqui esse efeito daqui, que ela aparece, esse efeito, essa transição aqui de aparecer a caixinha e desaparecer. Agora, efetivamente, a gente precisa começar a criar Desculpe, a gente precisa começar a criar a nossa filtragem em si, tá? Para isso, a gente vai definir aqui, quando a gente fizer lá um frame, a gente vai ver que o nosso formulário class data,
tá? Nosso class data lançamentos. E lembra que aqui a gente fez um select from, selecione tudo da tabela lançamentos aqui no nosso SQL, porém não é tão simples assim, tá? É aqui efetivamente que a gente vai começar a trabalhar a nossa query personalizada, né? A nossa query personalizada, a nossa consulta personalizada, tá bom? Então vamos lá. Vamos seguir aqui a lógica do desenvolvimento. Eu vou começar aqui de cima, tá? Logo depois da definição das minhas variáveis, e a gente vai começar a definir a nossa query, tá? Então a gente vai estruturar a nossa query de acordo com a nossa necessidade. E aqui a gente vai utilizar algumas lógicas, tá? Eu gosto de definir por pesquisas, tá? Então, pesquisa 1, pesquisa 2, vocês vão entender melhor. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é fazer um if, né? Uma condicional aqui. If meu form, o underline 03, o underline lancamentos, ponto, txt, filtro. A gente definiu como lá? Ponto frame. Ah, não, perdão. Então é nosso form underline 00, o underline man, tá? Ponto txt form underline 01, o underline man. Ponto txt filtro. Então se filtro D, tá? Se filtro D for diferente de nada, se tiver alguma coisa lá no campo filtragem data de e n, o meu form1 ponto txt filtro até for diferente de nada, então assim, a gente está vendo aqui o que? Bom, eu estou vendo que se o meu filtro D e meu filtro até estiverem preenchido alguma coisa lá na minha caixinha de filtragem, significa que eu quero pegar dados entre duas datas, tá? Então, vão ser dados entre duas datas. Tem a possibilidade de eu preencher somente o D e deixar o até igual a nada. Então, ou seja, eu quero dados a partir de uma data. Existe a possibilidade de eu pegar apenas dados, né, deixar o D igual a nada e pegar apenas o até. Então significa que eu tenho a possibilidade de querer puxar dados até uma determinada data. Então tem essas quatro opções. Eu posso pegar todos os dados, independente de data. Eu posso pegar os dados que estejam entre duas datas específicas. Eu posso pegar os dados que estejam a partir de uma data, ou posso pegar o dado que vá até uma determinada data. Tá? Então essas são as quatro opções que eu tenho aqui, e eu vou definir essa definição de datas aqui, esse meu filtro de datas, como PESC. PESC 1 seria a minha pesquisa 1, tá? Eu vou definir assim, você pode definir com a nomenclatura aqui da variável que você preferir. Então PESC 1, que é o que define minha pesquisa 1, eu vou escrever a parte da minha query aqui, tá? Que vai ser assim, olha, o campo vencimento, lá no meu banco de dados, meu campo vencimento, ele vai estar between, tá? Então, opa, aí dá um espaço aqui, between, que é entre, né? Entre duas datas. E, diferentemente do Excel, né? Nessa linguagem SQL lá do nosso Access, quando eu estou falando de datas, eu coloco um jogo da velha, tá? Então, eu vou passar aqui o parâmetro de data, a data ela fica entre o jogo da velha, tá? Só que aqui a data ela vai ser dinâmica. Eu vou concatenar ela, concatenei, com um dado, que é o nosso form 00 man ponto 00 não, 01. No gabarito eu deixei 00 e me confunde. Seu txt filtro D, tá? Então beleza. Então estou concatenando aqui com txt filtro D. Só que aqui eu tenho os outros poréns, tá? O txt filtro D, ele vai seguir, a gente vai preencher lá como uma data, né? Vai ser uma data composta de dia, mês e ano, ok? Só que o Excel, quando a gente está fazendo essa comparação, essa filtragem aqui SQL lá com o banco de dados Access, o banco de dados Access ele tem uma interpretação diferente do formato de data. Então aqui eu preciso mexer no formato dessa data. Então vou colocar assim, ó, format
colocar aqui format, é uma função para a gente poder formatar uma string, que no caso é o nosso campo lá que está no txt filtro D. E depois eu vou colocar uma vírgula aqui, a nossa expressão, nossa string é essa, eu vou colocar uma vírgula e ele pede o formato que eu quero colocar. O formato que eu vou colocar vai ser esse formato aqui, ó. Vou colocar entre aspas aqui, vai ser mês, barra, dia, barra, ano, tá? Então, beleza. Eu já formatei aqui do jeito que eu gostaria, que o Access vai entender, que é mês, dia, ano. Tá? Não me pergunte por que o Access ele entende assim, mês de ano. Tá? Outra coisa que eu preciso mexer é isso tudo daqui já formatado, ele virou uma string. Então eu preciso mexer isso aqui e transformar em data de novo, senão pode dar problema lá com Access. Como é que eu converto tudo isso daqui em data? Eu poderia fazer por fora, numa variável, mas eu posso fazer aqui também. Eu posso colocar aqui um cDate, tá? Que é converter em data, e eu passo a expressão que vai receber, vai ser reconhecida como date. E aqui eu só fecho parênteses, beleza. E assim já está funcional. Então estou pegando aquele item lá que a gente preencheu o nosso txt filtro D, estou convertendo ele para esse formato de mês, dia e ano, e estou pegando isso tudo já convertido para o mês, dia e ano e estou convertendo em data, né? Num tipo de data, tá? Aí agora, lembrando que a gente está fazendo entre duas datas, então eu defini aqui tudo o processo da primeira data, que é o D, que vai ser a nossa primeira parte. Vou concatenar com. Aí eu abro as aspas, né, para a gente voltar. Vou colocar aqui o nosso jogo da velha, colocar um and, tá? Que é o nosso operador nosso operador lógico aqui. E fechei o parênteses. Então, beleza, estou colocando a data, o nosso vencimento, ele vai estar between, vai estar entre essa primeira data, e aí ele vai ficar certinho aqui, tá? E a nossa segunda data, que vai ser vou concatenar com o e-comercial aqui, vai ser o mesmo processo. A gente vai pegar aqui, vou copiar para a gente evitar ficar escrevendo o código, vou colar aqui, e o que eu vou mudar é o txt filtro D, vai ser txt filtro até, ok? E aí no final aqui, eu vou concatenar isso tudo com um outro jogo da velha, tem que abrir aspas, um outro jogo da velha, e vou dar um espacinho aqui no final, tá? Um espacinho porque a gente vai continuar essa string depois. Então essa é uma parte da minha string, é a parte chamada pesquisa 1, que ela vai dar ali uma primeira validação, que é o where, né? Que é onde o vencimento vai estar entre uma data e outra, ok? Beleza, agora eu vou dar um else if. Agora eu vou fazer a seguinte constatação. Vou verificar se o vencimento D vai estar diferente de nada, porém o vencimento até ele vai ser igual a nada. Então significa que eu estou querendo pegar apenas dados, ó, ele vai ser diferente de nada. Esse aqui, ao invés de ser diferente de nada, como foi o de cima, a gente vai colocar igual a nada. Então, nessa ocasião daqui, eu estou querendo pegar apenas os lançamentos cujo vencimento estejam a partir de uma determinada data. E a gente vai escrever, caso seja essa situação, a gente vai colocar aqui um pesquisa 1, na verdade, ele vai receber o quê? Ele vai receber que o vencimento, opa, tem que abrir as aspas, vencimento, ele não vai ser mais between, tá? Ele não vai estar entre. Ele vai ser maior, ele tem que ser maior ou igual. Aí abro o jogo da velha. No caso aqui eu fecho parênteses, fecho as aspas para poder concatenar com o meu item de data de vencimento D, que é o que está aqui em cima, e eu vou copiar ele, para a gente não ter um retrabalho de ficar digitando. E depois vou fechar concatenando com o outro joguinho da velha, o espaço no final, porque tem que ter o espaço no final, porque isso aqui a gente ainda vai preencher posteriormente. Vai fazer no final a gente vai fazer uma junção de todos esses trechos de código, tá ok? Então, ou seja, eu já tenho aqui, caso a gente tenha duas datas para fazer a filtragem, caso a gente só tenha uma data, que no caso é a data inicial, né, a data D, e caso agora a gente tenha a data de até. Então vou copiar todo esse trecho de código daqui e vou colar, porque a lógica é a mesma. No caso agora o D vai ser igual a nada e o até vai ser diferente de nada. Então nesse caso o nosso vencimento ele vai ser menor ou igual a meu txt filtro até, ok?
E aí já tem as conversões, já preciso concatenar, tá tudo certinho, tá? E porventura, se, else, né, caso os dois sejam igual a nada, né, eu não esteja fazendo análise de datas, o meu PESC1, que vai ser a pesquisa por datas, ele vai ser igual a nada também, tá? Então, beleza. Essa eu vou dar um AND IF aqui. Beleza, nossa pesquisa 1 ela já está definida. Quando a gente executar, isso daqui vai conferir como que está a situação lá dos meus campos de lá do filtro, de data pelo menos, e vai definir qual é a query, né, a query SQL que a gente vai escrever aqui, pelo menos para as datas, tá ok? Beleza, agora a gente precisa fazer o por tipo, né, por tipo. E aí, como é que a gente faz? Então eu vou vir aqui um if form 01.man.txt filtro por tipo, tá? Filtro tipo. Se ele for diferente de nada, então o meu PESC2, que vai ser a pesquisa 2, que vai ser a pesquisa por filtro, ela vai ser o quê? Ela vai ser isso aqui, vai ser tipo. Opa, deixa eu abrir o parênteses, vai ser tipo, deixa eu ver como é que tá lá, se tá tipo mesmo, acho que sim. Então abri aqui, ó, tá tipo, tá vendo? Então beleza, tipo for igual, vou colocar like, tá? Vou colocar como, for como, e aqui eu vou abrir da seguinte forma, vou abrir uma aspas simples, um joguinho da velha, tá? E aí sim, isso tudo eu vou fechar aspas duplas, vou concatenar lá com o meu itemzinho do meu formulário. Aqui eu não preciso fazer nenhuma modificação, tá? Não é data, então vou colocar um form 01 man.txt tipo, ok? E vou concatenar isso com abrindo aspas duplas, jogo da velha, aspas simples, espaço e fecho aspas duplas, tá? Então tem um espacinho aqui, porque depois a gente vai juntar isso aqui. Se eu não deixar um espaço, quando eu juntar a pesquisa 1 com a pesquisa 2, vai ficar tudo encavalado e vai dar erro na nossa query SQL, tá? Então, basicamente, se eu tiver alguma coisa preenchida lá no meu tipo, ele vai pegar e vai trazer o meu tipo de acordo com o que está lá preenchido no meu campo. Tá? Eu não coloquei aqui like porque se a pessoa escrever DISP de despesa lá, se a pessoa escrever REC de receita, a gente já vai conseguir pegar essas informações aqui no ato, tá bom? Beleza. E aí, else, se não tiver nada preenchido lá, né, nosso PESC2 vai ser igual a nada, a gente não vai ter nada na pesquisa 2. And if, ok? Então, beleza, a pesquisa 2 a gente já definiu. Agora vamos para a pesquisa 3, vamos fazer a pesquisa de categoria. Então vou colocar aqui um if. Agora vai seguir tudo o mesmo formato, basicamente, tá? Eu vou copiar aqui. O da data que era um pouquinho diferente, porque a gente tinha algumas situações atípicas. Então aqui eu vou dar um ponto txt filtro categoria. Se sim, lá no nosso categoria, que aqui é o campo, tá? Do banco de dados, categoria. No caso aqui vai ser a pesquisa 3, tá? Pesquisa 3 categoria vai ser igual, tá? Vai ser como o meu txt filtro categoria, beleza? E aí segue a mesma lógica que a gente havia feito anteriormente para a categoria. E agora vamos fazer para o que mais que a gente tem lá no filtro, a gente tem o filtro por conta. Então vamos lá, mesma coisa, txt conta, e lá a conta vai ser igual ao meu txt filtro conta. E aqui vai ser a nossa pesquisa de número 4. Beleza? Então, eu já fiz. Vamos voltar aqui. Eu tenho a pesquisa por tipo, por data, por categoria e por conta. Tá? Então, a gente já definiu aqui todos eles aqui. Tipo por data, tipo, categoria e conta. Então, a gente tem 4 tipos de pesquisa aqui. Agora sim, a gente consegue montar o nosso SQL mais turbinado, diferente desse SQLzinho que a gente tinha aqui, tá? Então vamos seguindo passo a passo, depois a gente apagou de baixo. Então eu vou fazer assim, ó. SQL é igual
a select, tudo maiúsculo, select, tudo from, select tudo from, tb lancamentos, where, onde, aqui eu vou dar um espacinho, fechei parênteses, beleza, onde o que? É agora que vem toda a brincadeira, tá? Então, vamos lá. If, se o PESC1, que é a nossa pesquisa por data, tá? Ela for diferente de nada, ou seja, se tiver alguma coisa lá na nossa pesquisa por data, então o que a gente vai fazer aqui? A gente vai colocar que o nosso SQL, que a gente acabou de escrever, ele vai ser igual ao próprio SQL concatenado com o PESC1, ok? E concatenado com AND. Vou dar aqui, abre parênteses, vou colocar aqui um AND e dar um espaço aqui e colocar mais uma aspas. Então, o que eu estou querendo dizer aqui? Primeiro, eu defini todas essas variáveis, pesquisa 1, pesquisa 2, pesquisa 3 e pesquisa 4, tá? Se tiver preenchido algum dado ou não. E aqui eu começo a montar meu SQL. Então isso daqui é padrão. Eu vou selecionar tudo da tabela, lançamentos, onde o que. Agora eu passo as filtragens, né, os parâmetros de filtragem. E aí eu vejo com ele, se minha pesquisa 1 lá for diferente de vazio, ou seja, se tiver alguma daquelas condições, essa condição, ou essa, for diferente de vazio, então eu vou pegar o meu SQL, que a gente já tinha preenchido aqui, select from, e concatenar com a pesquisa 1. Então, where, vamos supor, vai ser assim, ó, where vencimento for maior do que alguma coisa. Então, a gente já está montando aqui nosso SQL. E no final, eu vou dar um end aqui, eu vou abrir aspas, dar um espaço, end, dar um espaço e fechei aspas, ok? Eu vou dar aqui um and if, tá? E aqui a gente vai fazer a mesma coisa para o pesquisa 2. Então, eu vou fazer aqui, if pesc2 for diferente de nada, então, agora eu vou pegar o SQL, que agora não é mais só esse SQL aqui. Ele já é o SQL com o item da pesquisa 1. E a gente vai colocar aqui na pesquisa 2. Então vai ser o SQL, vai ser igual ao SQL e pesquisa 2 e concatenado com o AND. Beleza. E aí é isso, a gente vai fazer para 3 e para 4, tá? Vou dar um AND if aqui. E aqui a gente vai repetir para 3 e vamos repetir para 4 também, tá? Então só vou mudar aqui. Vai ser 3. E aqui vai ser 4. Beleza? Então, aqui a gente já definiu o nosso SQL e aqui no 4 eu vou tirar esse end, tá? Aqui o 4 vai ser a nossa última pesquisa, a não ser que você inclua mais alguma. Eu não preciso mais ter o end aqui no 4, tá bom? E aí, outra coisa que eu vou fazer aqui vai ser a seguinte. Eu vou colocar aqui um if right. Right é a gente pegar os caracteres da direita para a esquerda, tá? Então, it right. E aqui ele pede a string, que no caso vai ser o nosso SQL, que está tudo no nosso SQL, vírgula 4, que é a quantidade de itens que eu quero, for igual, for igual a, abre aspas, and, espaço, fecha aspas, então o que eu estou querendo dizer aqui? Eu quero que ele pegue toda essa string que a gente montou no SQL, ele vai pegar todo o texto dela. E ele vai conferir da direita para a esquerda 4 caracteres para ver se é igual a end e espaço. Tá? Se for end espaço, lembrando que a nossa string SQL, ela não pode ter um end espaço no final, ela precisa fechar. Então, end o quê? O Access vai ficar aguardando. E mais o que você quer filtrar? E a gente não tem mais nada para filtrar. Então,
Isso é caso a gente não tenha nada na pesquisa 4 que termina, a pesquisa 4 é a única que termina sem o end, tá? Então é caso a gente, por exemplo, na pesquisa 4 não tenha nada, e a gente tenha ido só até a pesquisa 2, por exemplo, tenha populado a pesquisa 2, ou pesquisa 3, ou pesquisa 1, 2 e 3, enfim. No final a gente vai ficar com o end sobrando lá. Então, basicamente, o que a gente está fazendo aqui é excluindo esse end, tá? De que maneira? Vou colocar aqui um QTD characters, né? Character vai ser igual a len. Len é uma função que traz a quantidade de caracteres que a gente tem numa string, tá? Então SQL, eu estou pegando aqui a quantidade de caracteres que eu tenho nessa SQL montada e eu vou dar que o SQL ele vai ser igual a left SQL. Então é left é da esquerda para a direita, tá? Diferente de right. E aqui eu vou colocar vírgula, eu vou colocar uma quantidade de caracteres, QTD character, menos 4. E vou dar aqui um and if, tá? E vou explicar para vocês o que eu fiz. Beleza, então aqui a gente tem tudo dinâmico. Eu tenho todos aqueles itens lá, aqueles tipos de pesquisa dinamicamente, porque eu posso querer filtrar com base neles ou não. Então ele vai montar aqui toda uma string SQL com essas funcionalidades, se eu quiser fazer esse tipo de filtro ou não. Então se eu não quiser filtrar data, quiser só filtrar categoria, ele vai montar tudo isso aqui SQL, ele vai ficar fixo só na categoria. E aqui no final o que eu estou fazendo é pegando e vendo se o final está terminando com end espaço. Se estiver terminando com end espaço, eu estou pegando a quantidade de caracteres que eu tenho nessa minha SQL, que está errada, está com end espaço no final, e estou tirando os 4 últimos caracteres dela, para a gente poder ter a opção definitiva. Para vocês entenderem melhor, eu vou clicar aqui, ó. Vou clicar aqui e a gente consegue exibir, consegue fazer o teste dessa execução. Tá? Então vou abrir aqui. Deixa eu ver. Então beleza, ó. Se eu dar um F8, vou dar aqui um SQL para vocês verem como é que ele está ficando. Então ele está ficando assim, ó. Selecione tudo da tabela onde e aqui não tem nada, por isso que ele pulou direto. Só que aí a gente tem uma situação aqui, né? Ele está pegando esse select tudo from SQL DB lançamentos, onde e a gente nesse inicial a gente não tem nada aqui para fazer filtragem, né? A gente não está fazendo filtro de nada, ele vai abrir com todos os dados e a gente vai filtrar depois. Então depois eu mostro para vocês. Vamos voltar aqui e dar continuidade, tá? Acho que depois vai ficar mais fácil de vocês entenderem. E aí beleza? O que eu vou fazer aqui? Vou fazer uma outra verificação, vou fazer um if SQL, se SQL for igual a select where, né, como a gente havia definido. Então, eu vou colocar que o SQL, na verdade, ele vai mudar. Ele vai ser, na verdade, um select. Vamos lá, select. Tudo from tb lancamentos. Vou colocar aqui um order by, que é ordenar por vencimento. ASC, que é ascendente. Beleza. Vou dar um and if aqui. Então, o que eu estou querendo ver aqui? Nesse caso, nesse trecho inicial, vocês viram comigo que o SQL ele ficou como select tudo, from, tb lançamentos, where, e parou ali porque a gente não fez nenhuma filtragem. Nesse início, a gente não está mexendo no filtro. Então, automaticamente, ele está pegando aquele SQL que eu defini como SQL inicial aqui em cima, antes de passar os critérios das filtragens. Porém, isso vai dar erro, né? Se eu coloco um where aqui, ele fica esperando uma condição. E se eu não passasse condição, isso daria erro. Então, por isso que eu faço essa tratativazinha aqui, que eu vejo se passei por tudo isso daqui e tiver ficado com essa descrição inicial, eu mudo ela para a descrição inicial, que seria aí esse convencional aqui, ordenando por vencimento. Essa parte de ordenar por vencimento é opcional, tá? Mas eu estou pegando todos os itens sem filtro nenhum. Tá? Se tiver alguma coisa preenchida aqui, ele vai preencher da maneira correta e a gente vai conseguir visualizar. Tá?
E aí eu chamo aqui a conexão com o banco de dados, defino aqui o meu record set, e aqui, diferentemente do início, a gente não vai ter mais esse SQL aqui, tá? Então agora a gente já vai abrir com o SQL que foi montado lá em cima de acordo com a filtragem, de acordo com as outras descrições. Beleza, agora que a gente fez, fica fácil da gente testar. Então se eu seleciono aqui, ó, você vai ver que o meu SQL, como é que ele ficou nessa brincadeira? Ele ficou lá igual aquele meu SQL inicial. O que eu vou fazer aqui? Ele vai mudar o meu SQL por padrão, que é aquele padrão inicial, sem filtro nenhum. Vai ser isso aqui, ó. Select tudo from tabela lançamentos, ordenado por vencimento, em maneira crescente, tá? Então, posso executar aqui, beleza, ele está aqui, certinho, carregou. Posso clicar em filtrar, opa, vamos lá, só que a gente precisa acionar o botão filtrar aqui, né? Isso eu não fiz. Então, esse botão filtrar aqui, ele vai ter lá uma chamada aqui do nosso sdata lançamentos.addData, tá? Então, quando eu clicar lá em filtrar, ele vai fazer o recarregamento das minhas opções ali, porém, considerando eventuais modificações que eu faço aqui no nosso filtro, tá? Então, vamos lá. Nesse início, vocês já viram que ele acontece no convencional. E se eu mudar aqui a data, por exemplo, aqui para... Deixa eu fechar aqui, deixa eu ver. Vou mudar para despesa. Ele vai ter que aparecer só um. Vou colocar aqui despesa. Se eu clico em filtrar, você vai ver que ele passou tudo isso aqui em cima. E se eu chamo o meu SQL agora, ele está fazendo assim, olha. Então veja que ele está pegando, selecione tudo da tabela lançamentos, onde o tipo seja como despesa. Tá vendo? End, e aqui tem um end para a gente dar continuidade. Só que lembrando que o end no final ele dá erro. Então o que eu faço aqui? Eu estou tirando esse end. Então se eu chamo agora de novo o SQL, você vai ver que ele tira o end aqui do final. E aí ele consegue, passou direto aqui, ele vai manter o que a gente tinha, porque não está naquele formato inicial. E aí sim, a gente consegue ter uma filtragem por despesa, beleza? Então já está funcionando nosso filtro, poderia colocar data, poderia colocar tudo mais. E na próxima aula a gente vai popular esses combo boxes aqui, ó. Esse combo box de categoria, de conta, de tipo, para a gente ter as informações aqui só para poder selecionar, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Essa aula é bem interessante, um pouquinho mais complexa, exercita um pouco mais o quebra-cabeça de montagem da query, mas você entendendo a lógica, você vai conseguir facilmente adaptar para a sua necessidade. Espero você na próxima aula e a gente se vê lá. Valeu e tchau, tchau.